Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está desse lado da tela. Aqui estou eu com mais um vídeo e dessa vez iremos para o exterior, iremos para fora do Brasil. Quem está aqui comigo hoje é o William Henrique, que fez teatro comigo, é formado em engenharia e que hoje reside na cidade de Tampa, na Flórida. Certo, William? Sim, certinho. Ah, muito bem. E aí, Will, como você tá, meu querido? Muito tempo que eu não falo com você, muitas Bom, coisas. primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é, pra quem não me conhece aí, meu nome é o William Henrique, né? Mas todo mundo me chama de Will Henrique, né? Então, ou só Will, que muita gente me chama mais só de Will do que de Will Henrique, mas é só Will. É, tenho 24 anos, uma idade não muito agradável. Eu tenho 24 anos, eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu tinha 22 anos, né? Já é o segundo aninho, segundo aniversário meu aqui. Apesar de eu não tô aqui há 2 anos, né? Tô um pouquinho menos, mas é quase 2 anos. E é basicamente isso. Basicamente. E para quem não sabe, você é formado, né, Will? Sim, sim, exatamente. Sou uma incógnita, porque eu mexo com um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu sou engenheiro mecânico, eu trabalhei na área desde os 14, 15 anos. Dos 15 aos 18 eu trabalhei como torneiro, aos 17 como torneiro, e depois eu mudei para desenvolvimento de projetos de máquinas, né? Então eu desenvolvia projetos, desenhando num programa chamado SolidWorks, desenvolvia esses projetos, e com isso eu acabei me reconhecendo, me vendo, né, como engenheiro. Então eu acabei me envolvendo muito na área e acabei estudando também sobre o assunto. Eu amo engenharia, né? Adoro matemática, física, tudo que é lógica. Mas eu sou meio expulsão. Bom, no vídeo vocês, na entrevista agora, vocês vão entender o porquê. Porque eu faço um pouquinho de cada coisa. É o famoso garoto bombril, né? Mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades. Tanto que eu conheci o Gabriel no teatro, vai vendo. Pois Teatro. é, isso Teatro é que eu... outra paixão minha. É outra paixão minha. Teatro é uma coisa que eu aspiro teatro, né? Eu gosto muito de teatro. Eu teve uma época da minha vida que eu tive que escolher entre teatro e engenharia e, enfim, eu acabei escolhendo engenharia, mas eu amo teatro, eu amo artes cênicas, eu acho que isso é minha vida, né? Porque daí é a minha segunda paixão. Eu falo, minha primeira paixão, né, é engenharia, minha segunda paixão é o teatro. Então, era justamente nessa área que eu ia começar a conversar com você agora, sobre a parte do teatro, né? Porque a gente acabou se conhecendo lá no projeto do Pequeno Príncipe, né? E a Sim, gente contracenou juntos, foi bem sim, legal, uma das cenas que eu mais sim. gostava de fazer, porque era uma das poucas das cenas que era voltado mais pro lado cômico, né? E era muito bom a Sim, gente fazer, você tinha uma energia surreal no palco, cara, muito bom. sim. Eu lembro muito disso aí. Aliás, essa semana inteira, incrível que pareça, eu estava conversando com um amigo meu sobre isso. E até falei com um amigo meu vários textos que eu tenho ainda na cabeça, cara. Porque, aliás, foi 6 anos, 5 anos de teatro que eu tenho, né? Desde quando eu comecei lá atrás, até no fim aqui, que eu acho que você já não estava mais, né? Que era no É. projeto que eu estava do Ademar Guerra, em São Paulo, né? Que era um projeto bem legal, que era um projeto que ele meio que apoiava, meio não, apoiava totalmente o grupo. E a entrevista do João, né? Vocês viram? O João, eu contracenei com o João, aí eu contracenei com o Gabriel, contracenei com o Igor Gomes também, que deu entrevista aí, ou que vai dar. Enfim, são essas, essas peças. A Mel também vai dar. Então, tipo, são essas peças maravilhosas que eu tive o prazer de contracenar. E, que nem você disse, né? O Acendedor, que era o personagem que eu fazia no Pequeno Príncipe, ele é uma coisa que está dentro de mim. Ele é um pouco de mim, eu brinco, né? Ele é aquele personagem apavorado e querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e é basicamente eu. É basicamente eu. Eu Não, lembro até mas hoje do A Favor dele.
do texto que ele fazia assim, era... Esse é o regulamento! Bom dia! Então, isso daí eu nunca mais vou esquecer desse personagem. Ele era meio doidão, mas, enfim. Ele era, é a minha cara, é eu. É eu, é eu potencializado. E o mais legal é que eu tô com os arquivos aqui, eu não tenho ainda a peça completa, mas eu tenho os arquivos de bastidores e tem uma parte que a gente ensaia essa cena e, cara, é muito legal porque o contexto da cena é justamente eu tentando te dar uma boa noite e aí você chega me dando bom dia, porque o seu planeta é tão pequenininho que com 3 passos você podia contorná-lo. E eu tento te ajudar porque eu acho que você, de todas as pessoas, todos os outros personagens que eu vou contracenando, o seu personagem é o único que eu poderia, que o Pequeno Príncipe poderia se tornar amigo, né? Pelo fato dele ter a lealdade e fazer uma coisa, se dedicar uma coisa que não é para ele, né? Ele não é uma pessoa egoísta. E eu acho que é uma coisa que cai muito sobre você também, Will. Você é uma pessoa que, poxa, quantas vezes lá na parte de produção, que tinha que correr atrás, que tinha que fazer, você pegava a sua moto e ia. E eu acho que o personagem que você fez, ele casou tão bem justamente por causa disso, porque vocês dois tinham essa coisa do espírito, desse espírito que ajuda as outras pessoas, que era muito forte, é uma das suas, eu considero uma das suas maiores qualidades. Tanto que, para quem não sabe, o William está me ajudando muito na parte agora de divulgação, de como me comportar, assim, como a legenda do vídeo, essa parte toda. O William está me dando uma força muito forte e eu também tenho que aproveitar aqui para te agradecer, né, publicamente, essa força, porque, cara, você está me dando um norte que eu nem imaginava. Você está... eu sabia da ponta do iceberg, você está me mostrando o tamanho do iceberg. É muito Legal. louco. Não, é sempre bom poder ajudar as pessoas, cara. Esse é eu mesmo, sabe? Eu falo para todo mundo assim. Eu tenho até um amigo meu que divide quarto aqui comigo. Ele fala, cara, não importa o que aconteça, só continue sendo você, porque você é um cara muito legal, de um coração muito bom. E eu acho que essa é a minha maior virtude. Minha maior virtude é ter um coração bom, porque eu tento ajudar todo mundo. Eu tento ajudar todo mundo, eu tento dar o meu melhor, eu tento ver qual é a dificuldade da pessoa, e se eu posso ajudar, claro, por que não? Entendeu? Então essa é a minha parte. E por isso também que me identifiquei com o teatro. O teatro, cara, o teatro é um ajudando o outro, é parceria. Você tá num palco, é como se fosse uma dança. Se você tá com alguém em cena, você tem que ajudar, ir junto com a pessoa e dançar, e saber dançar. E quantas vezes eu tenho uma memória ruim pra caramba. E quantas vezes os outros, não é isso, não é isso, e eu esquecia, cara. Então, tipo, quantas vezes o Gabriel mesmo me ajudava a lembrar, não é essa parte, oh meu Deus. Voltava lá para trás do palco e começar de novo. Enfim, e o teatro, ele é uma coisa que você ganha uma energia, cara, é uma energia inacreditável. Até hoje eu nunca achei alguma coisa que me dá tanta paixão, que me desperta tanto prazer quanto o teatro. Não tem, cara, não tem. Olha que, tipo, eu já fiz muita coisa, cara, mas nada é igual ao teatro. Teatro é muito bom. O palco tem uma energia que, para você entender, é só você estando em cima de um e apresentando alguma coisa. Você falou tudo, cara. Você falou tudo. Não teria como descrever uma experiência em cena de outra forma. A energia Sim, que o palco dá é renovável. o outro projeto que eu gostei muito foi os Cangaceiros. Rapaz do céu, que projeto top. Eu adoro cultura nordestina, cara. Eu acho que a cultura nordestina é uma das culturas mais ricas que tem no Brasil. E às vezes, aqui nos Estados Unidos, você escuta muito, você vê muito carioca, muito sulista, né? Sulista. Você vê muito pessoa do sul, você vê muito paulista, você vê Minas, mas o nordestino você vê pouco, né? Então, às vezes, quando você acha algum, você, poxa, cara, que legal ouvir o sotaque de novo. E você fazer o nordestino é muito bom, cara, porque é muito legal. Eu lembro ainda dos cordéis, o nosso amigo João aí, ó, que já deu entrevista aqui, puxa, o João é um apaixonado por cordel. O João aspira cordel quando acorda. Eu acho que ele toma um copo de cordel todo dia, porque é impossível. Aquele menino lá também gosta muito de cordel, eu também amo cordel. Até hoje eu lembro, né, dos cordéis. Tem até alguns na cabeça. Bem legal, Não, cara. muito, muito massa. E para quem não Tem um sabe. cordel. Vou falar. Não, pode falar, pode falar. Tem um cordel que eu gosto muito, é o cordel
da chegada do Lampião ao Inferno. Ele fala assim, quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Bento Justino da Cruz, nunca faltou diversão, vaquejado, cantoria, procissão, romaria, sexta-feira da paixão. Quando Dona Maria das Dores reuniu os moradores para fazer a pré-eleição ao lado... Eu misturei 2 cordéis agora, né? Só para mostrar assim, como que é legal, né? A cultura nordestina, o sotaque, enfim, eu acho isso, eu sou apaixonado. E eu falei errado, esse daí é o cordel da Briga na Procissão, porque a chegada do Lampião ao Inferno, ele é outro. Ele fala, um cabra que se dizia Lampião, por nome de pilão deitado, que morreu numa trincheira há certo tempo passado, agora pelo sertão anda fazendo visão, causando mal assombrado. Mas foi ele quem viu e quem trouxe a notícia que viu o Lampião chegar. O inferno naquele dia faltou tiquinho para acabar. Morreu tanto cão queimado que faz a pena até contar. Morreu mãe da Candinha, pai de Forró Godó. O cão que chamava Pitó, outro que chamava Cotó. E aí, enfim, daí para frente vai, né, um texto gigantesco, mas é lindo também. Enfim, esse é o William. Eu acho que poucas pessoas me conhecem assim. Eu acho que essas pessoas que me conhecem mais, você, que vivia mais próximo de mim, o João, né? O Amel, o Igor, porra, desculpa, mas é uma parceria do caramba vocês têm comigo, enfim. É muito legal. Não, vários projetos, né? Esse do Cangaceiro, para quem não sabe, a gente aqui da cidade de Olímpia, quando o William morava aqui ainda, a gente, toda a oportunidade que a gente tinha, qualquer projeto que tinha, qualquer coisa, a gente ia vestido de cangaceiro, pegava a roupa dos grupos, do grupo folclórico emprestado, ia lá, fazia nossos cordéis, metia a cara, porque é justamente isso, né? O teatro, ele é tão deixado de lado algumas horas que tem que ter uma força jovem ali para sempre revitalizar ele e mostrar que ele é importante numa sociedade, porque talvez se o William não tivesse feito os cordéis que ele tivesse falado, muitas pessoas nem saberiam que aqueles cordéis existiam, né? Então tem a importância tá aí de passar essa mensagem, né? E eu lembro que não só né, nos cangaceiros, como também no folclore, a gente fez um folclore juntos, né? O folclore de 2018, foi 18 ou foi 19? Foi 18, né? Folclore de 2018. A gente fez os 9 dias, a gente de personagem, foi muito massa, foi uma coisa que, cara, eu cresci muito fazendo, porque a gente tinha que ficar lá fazendo personagem vivo durante umas 4, 5 horas seguidas. E não tinha texto, né? Você tinha que ficar lá falando, nada. conversando com sotaque. E é difícil manter um sotaque que não é teu, né? É complicado. E eu lembro que teve muitas pessoas que passavam lá, 2 meninas, falaram, de onde vocês são? De onde vocês são lá do Nordeste? E aí, para não perder aquela pose, né? Aquela toda pomposa lá, eu sou lá do... Nem lembro de onde falei, lá de cima. E fui falando. E o melhor que elas acreditavam. E o duro que eles acreditaram. Por quê? Porque isso mostra a qualidade do trabalho, né? Isso mostra só a qualidade do trabalho. Então, significa que nós estávamos fazendo com qualidade aquele serviço lá, que para mim não era um trabalho, era um prazer, né? É um prazer estar lá em cena, conversando com pessoas e trabalhando a coisa folclórica. Eu amo folclore. Eu sou de Olímpia, cara. Folclore está no meu sangue. Não tem jeito. Isso é muito bom você falar. Eu faço questão de postar essa parte, porque a gente está com um projeto agora que provavelmente quando essa entrevista for por ar, o projeto também já vai estar em andamento, que é a Geração Folclore, que é justamente isso. A gente são 3 jovens que almejam revitalizar a força do folclore. E essa fala que você fala, redundância, né? Ela mostra muito isso, cara, a importância do folclore, que, poxa, você é de Olímpia, você tem que ter orgulho de ter o folclore como nome ali, e ser lembrada, Olímpia como uma cidade do folclore. É legal a Olímpia ser lembrada e linkada, por exemplo, ao assunto como termas, hot beat, mas, pô, o folclore é uma coisa que não tem nenhum interesse financeiro por trás, assim, principal, né? Obviamente tem, mas o principal do folclore não é o financeiro, é a cultura, né? A mensagem. E é muito importante a gente deixar registrado isso, porque talvez a galera comece a ter uma noção maior da importância do folclore, né? Com certeza.
Isso é verdade, cara. Folclore, com o tempo, se nós não tomarmos cuidado, ele vai acabar sendo esquecido devagarzinho, devagarzinho. E o dever nosso é não deixar isso morrer, porque isso é uma questão cultural muito, muito forte do Brasil inteiro. Mas a questão é que é do Brasil inteiro e eu sinto que só algumas partes do Brasil cuidam dele. E isso é muito triste, cara, porque Olímpia, ela é a capital nacional do folclore, mas ela é única e exclusivamente conhecida só pelo termo. E ela é a capital nacional do folclore. Então isso é triste, cara, isso é triste, isso é triste. É. É legal, mas... E a gente estava falando do folclore, que a gente acabou trabalhando junto em 2018, e logo depois você fez suas malas e partiu numa jornada que você está nela até hoje, né? Você foi para os Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Isso foi difícil, cara. Isso foi uma coisa difícil. Bom, começando que meu sonho sempre foi conhecer os Estados Unidos, né? Partiu daí que eu sempre quis conhecer os Estados Unidos, sempre gostei de conhecer outras culturas. Quando eu era mais novo, eu quase fui para a França, que eu enchi o saco do meu pai e não, eu quero fazer um intercâmbio para a França e vou aprender francês. Eu sempre gostei de conhecer outras culturas e aprender outras línguas, eu quero ir para a França. E meu pai falou, não, eu não tenho essa condição e tal. E eu falei, não, não tem importância, eu vou achar meios e métodos, bolsas, e enfim, fui pesquisando até que eu achei uma bolsa e tal. Na hora que eu cheguei na hora do vamos ver, meu pai falou, não, não, não. É novo, né? Tinha 14 anos, já queria vazar. Queria conhecer o mundão. E aí, infelizmente, eu fui travado aí, né? E aí eu entrei na faculdade, né? Então, eu terminei a escola, fiz curso técnico, entrei na faculdade. E na faculdade, você lê muito livro em inglês, você tem bastante livros em inglês, bastante conteúdo americano. E você começa a consumir esse conteúdo e isso começa a renascer em você a vontade de conhecer o fora do Brasil e tal. E foi no meio da faculdade, então, que eu decidi que eu ia fazer de tudo para mim conseguir vir para cá, para os Estados Unidos. E, enfim, eu até que chegou um momento que eu consegui, né, ganhar uma parte de uma bolsa de estudo em uma escola e vim para cá estudar. E eu vim para cá. Então eu deixei meu pai, minha mãe, e é que todo mundo fica ainda encafifado, minha namorada, minha namorada, que na realidade é um namorinho, né? Um namorinho pequeno, de 9 anos. Mas enfim, 9 Só anos isso, né? é só isso, pô. 9 anos não é nada. Bobagem. 9 anos de namoro hoje. Hoje não, né? Faz dia 29 de maio, fez 9 anos. Enfim, cheio de altos e baixos, mas é a vida, né? Mas agora ela veio pra cá também. Enfim, voltando aí, no dia que eu fui sair lá do Brasil, eu preparei minha mala, né? Foi difícil falar tchau pra mãe, pro meu pai, pra namorada, pra minha avó, pro meu avô, porque meus avós, eles são numa idade, né, mais avançada, e você fica com aquele medo, vai, não vai, sua família vai ficar, e eu tenho um apego muito grande pelos meus avós, e aí eu fiquei, e agora? O que eu faço? Eu aceito, não aceito? Eu estava trabalhando na Condumax, na época, numa empresa, uma das maiores empresas de fios e cabos do Brasil. Ela faz cabo Não pode fazer propaganda aqui não, que eles não estão pagando a gente ainda não, tá? para Fiat e tal. E aí eu estava trabalhando lá, consegui um estágio. Poxa, conheci muita gente interessante, muita gente legal. Conheci o Jusley, conheci o Pedroso, que era meu gerente. São pessoas maravilhosas. São pessoas maravilhosas. Conheci o Leandro. Na época eu era apaixonado por aquilo que eu fazia. Eu sou apaixonado por engenharia, né? Então lá eu tinha o poder de conseguir trabalhar com aquilo, desenvolver projetos. Então eu estava numa época que eu estava tudo encaixado já para mim terminar e começar como engenheiro e tal. Mas aí apareceu essa oportunidade e eu, de repente, eu falei, cara, é isso que eu quero, então eu vou pegar, agarrei, fui embora do Brasil um pouco antes do meu E, aniversário. e Will, uma coisa que você falou que é muito bom a gente falar também sobre essa questão do seu sonho, né?
e o que você teve que deixar para trás para conseguir realizar o seu sonho. É muito importante, porque a gente vê hoje em dia, todo mundo pensa, eu quero ter R$ 1 milhão, meu sonho é viajar, meu sonho é aquilo, mas ninguém pensa, ninguém coloca na balança o que você tem que fazer para aquilo acontecer. E é justamente no que você fala, né? Que você tem que ir para os Estados Unidos realizar seu sonho, só que você deixa seus avós, você deixa sua família, você deixa seus amigos, você deixa sua namorada, você deixa pessoas que realmente se importam com você e você vai desvendar um mundo novo. Você vai literalmente e vai para estudar, que é uma coisa que também acaba sendo difícil, porque você está ali num país onde você não conhece nada e tem que começar tudo do zero. E depois que tudo acontece, depois que você está aí, que você fica estabilizado, você está bem de vida, as pessoas olham para você e falam, e, tipo, falar assim, mas também fazendo assim até eu, né? Pô, assim fica fácil, com o pai ajudando, não sei o que lá. Mas no final das contas, cara, você abriu mão de muita coisa, muitos momentos que nunca vai Sim, voltar, né? sim. É o, é o seguinte, o que aconteceu, né? É, tudo isso que você está falando agora, cara, faz muito sentido porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso e hoje eu vejo para trás, olho para trás, né? E vejo tudo que eu deixei e o que eu conquistei hoje, né? Então, tipo assim, quando você tem um sonho, você tem que estar em total compreensão que você vai ter que abrir a mão de algumas coisas para você realizar ele. E eu tenho uma frase que é minha essa frase. Essa frase aqui é minha, que eu falo para todo mundo. Eu gosto muito de empreendedorismo. Esse é o outro lado do William. Eu amo empreendedorismo. Então, essa frase minha, ela fala assim: tudo, tudo na tua vida você pode, não existe fronteira. Mas tudo depende do quanto de energia você desprende para que aquilo ocorra. Você, por exemplo, eu posso ser igual ao Silvio Santos? Eu posso ser igual ao Silvio Santos. Você pode ser igual ao Silvio Santos? Você pode ser igual ao Silvio Santos. Desde que você esteja. É, desde que você esteja. Como eu posso falar? Você esteja Disposto? disposto a fazer exatamente, passar exatamente por tudo aquilo que ele passou. Né? Se você desprender a mesma energia que ele desprendeu, ou mais, entendeu? Porque às vezes vai precisar de um pouco mais, você vai chegar nos mesmos resultados que ele, nos mesmos. O problema é, você topa fazer isso? Tem uma frase do Flávio Augusto que ele fala assim: crescer é bom, mas crescer dói. Crescer dói, porque romper dói. O que é romper? Romper é você ultrapassar uma barreira que você nunca passou daquele nível. Né? Então imagina você, hoje você vai bater o recorde de velocidade do mundo. Então você vai ter que treinar muito, cara. Você vai ter que treinar muito para você bater aquele recorde. Mesmo que o recorde for seu, você vai ter que treinar muito. Então, para você romper aquele recorde, você vai ter que treinar muito, você vai ter que acordar de manhã, comer bem, fazer uma academia talvez, aí você vai conseguir bater seu recorde. Mas tudo isso, você só vai conseguir se você desprender uma quantidade de energia para que aquilo ocorra. Então, não existe para mim, é difícil, é impossível. Muita gente falava que era impossível eu estar aqui nos Estados Unidos estudando, sabe? Muita gente. Desde pessoas da minha família, tá? Pessoas da minha família já falou para minha mãe, falou para meu pai, falou para mim que isso seria impossível. Era impossível, porque eu não tenho dinheiro, que eu não sou rico, enfim. E hoje eu provo para todo mundo, né? Que não é bem assim. Muita gente falaram para mim que eu não ia passar mais de 6 meses aqui, já estou 1 ano e 5 meses aqui basicamente. E talvez eu vou chegar até 2, não sei ainda, estou dependendo do governo. Mas enfim, é tudo isso. Então eu sou a prova viva que, cara, se você quer, você consegue. Só basta você tá consciente daquilo que você vai ter que fazer para que aquilo ocorra, né? Então, tudo na nossa vida é cheio de altos e baixos. E você tem que entender que às vezes, se deu errado, você não tem que parar e falar deu errado, virar as costas, vamos embora. Não. Veja onde você errou, sabe? Veja o que você fez de errado. É que nem num anúncio de marketing digital, para quem não conhece. Você vai lá, testa, deu errado, corrige. Você não abandona, você simplesmente não abandona e, deixa, deu errado. Não, você tem que corrigir. Veja o que deu errado e corrija.
você vai conseguir chegar num resultado bom se você corrigir. Ninguém acerta de primeira. Todo mundo que tem sucesso, é porque teve resiliência. Resiliência. Sucesso não é estudar. Sucesso não é fazer faculdade e que você vai ter sucesso. Não é isso, cara. Você pode ter sucesso, certo? E ser um professor, e você pode ter sucesso e ser um bilionário. Que depende, o que fala que é sucesso ou não é, você mesmo que define o que é um sucesso. Para mim, sucesso, no meu plano de aprender inglês, viajar, vir para os Estados Unidos, era eu conseguir ficar pelo menos um ano aqui. Eu estou 1 ano e meio. E estou muito bem, graças a Deus. Entende? Então eu atingi meu ápice do sucesso, eu tenho sucesso. No meu sonho eu tive sucesso. Entendeu? Então, cara, quando eu cheguei aqui, eu passei muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Tropecei muito no caminho. Mas nem por isso eu abandonei e voltei para trás. Sabe? Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei a estar num lugar, certo? Com o meu celularzinho na mão, indo para uma loja onde tinha um amigo meu me esperando, no meio de Tampa, que é uma cidade grande. Meu celular acabou a bateria. Isso foi na primeira semana, meu celular acabou a bateria, eu indo encontrar com um amigo meu, eu só consegui mandar uma mensagem para ele, meu celular tá acabando a bateria e ele acabou. E aí eu tava no meio de uma cidade que eu não conhecia, de uma língua que eu não falava nada, exatamente nada, eu só falava algumas palavras soltas. E aí eu fui num bairro muito ruim, eu caí num bairro muito ruim. Nesse bairro eu fui pedindo para as pessoas, eu não sabia falar inglês, e então eu ficava assim, celular, eu ficava assim, ó, celular. E aconteceu, cara, e todo mundo, mentira, é verdade, eu falava. Eu peguei o celular e ficava assim, ó, celular, ó, você tem. Aí eu falava algumas palavras soltas, eu falava, do you have? Eu não falava, eu não sabia que era charge. Celular, ó. Eu ficava assim, cara. E era foda, cara. Era complicado. E aí, uma mulher bateu a porta na minha cara, porque eu tive que entrar praticamente na frente da casa dela para, ó, celular, morreu. E aí eu falava, celular off, off. E aí a pessoa não entendia. Aí o que aconteceu? Eu fui andando, fui pedindo até que eu cheguei numa lavanderia que tinha uma pessoa que falava espanhol. Mas eu não falo espanhol, mas beleza. E aí eu cheguei na pessoa e falei, ó, é o seguinte, cara, eu preciso de um celular, preciso de um carregador aqui, ó, carregador. Eu falava, carregador, celular. Eu fazia isso porque eu não sabia falar espanhol, né? Na época, né? Então eu ficava assim. E aí e a mulher falou assim, aqui é lavanderia, não é lugar para ficar carregando o celular. Fiquei muito chateado. Até Tomou que eu esporro de uma cheguei espanhola. andando. Exatamente. Até que eu cheguei andando num fire station, né? Que é um corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro, né? Fire É. station. Fire station. E aí, no fire station estava tudo fechado assim, e tinha um bombeiro na frente. Aí eu pedi para ele, falei, ó, celular off, ó. E aí ele pegou, não tô te entendendo, ó, meu celular, ó, pega aí. Eu ficava, pega aí, ó. Aí o cara pegou, olhou assim, o que que tem? Aí eu, morreu. Aí ele, você precisa de carregador? Eu falei, é. Aí ele foi lá, pera aí, 1 minuto. E plugou lá dentro do Fire Station, o meu celular, cara. E foi bem nessa situação que eu tava, porque não fazia 1 hora e pouco que eu tava sem comunicação nenhuma, todo mundo me procurando, eu sem celular e sem bateria. Na minha primeira semana aqui. Eu não O sabia maluco nada, não perdido no conhecia lugar pedaço. nenhum. Exatamente. O que eu fiz? Ele carregou o celular e quando ele carregou um pouquinho, ele já me deu o celular e aí ele falou, liga aí, né? Liga aí, tenta ligar. Aí eu liguei, já liguei para um amigo meu, falei, ó, manda um táxi aqui agora. Aqui nós chamamos de Lyft, né? Lyft ou Uber. São as mesmas coisas, mas só muda a empresa. Aí mandou um Lyft lá para mim, eu peguei o Lyft e cheguei até onde eu tinha que chegar. E, cara, foi tipo aquele dia e eu pensei que eu ia estar ferrado.
eu pensei que eu ia estar ferrado. Aquele dia foi o ápice da situação mais cedo. Por isso que eu falei, não, eu tenho que aprender inglês. Eu tenho que aprender. Não, acabou a palhaçada. Agora eu tenho que aprender inglês. Como eu fazia uma semana que eu estava aqui, né? Não tinha começado as aulas ainda, então eu não tinha acesso a isso. Pois é, eu estava falando nessa questão de se você quer, você consegue, tudo depende do preço do seu sonho, né? Ser pago, o que você tem que abrir mão para o seu sonho ser realizado. Mas a gente sabe que, assim, a gente traduzindo isso para uma forma mais do dia a dia, existem as dificuldades diferentes, né? A gente sabe que para um tipo de pessoa, a dificuldade para você chegar em um lugar, por exemplo, como uma universidade, um estudo de qualidade, é mais difícil. Então, assim, ela tem que abrir mão de muito mais coisas para conseguir, mas ela também consegue. E aí onde entra um pouco da desigualdade social e tudo mais. E você que é uma pessoa que viveu tanto isso no Brasil e vive hoje nos Estados Unidos, eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa coisa da desigualdade social americana, porque a gente vê muito de longe, a gente vê os Estados Unidos como o sonho americano, o país perfeito, onde você pode, com 10 mil dólares, comprar um Camaro usado, onde você vai lá e ganha em dólar, onde uma coisa é $1 e que aqui no Brasil é R$ 5, 6, R$ 7. E eu queria que você contasse também um pouco para a gente sobre um lado que é pouco falado sobre os Estados Unidos, que é justamente sobre essa desigualdade social. Tá. É uma questão muito boa, porque o que eu costumo falar para as pessoas que perguntam muito daqui, que, nossa, muita gente entra em contato comigo, nossa, cara, como que é aí? Eu queria ir para aí. Aí é um país perfeito. Eu falo, cara, para. Não é um país perfeito aqui, gente. É sério. As pessoas, eu também tinha esse pensamento, sabe? Os Estados Unidos é um país perfeito. Ele chega a ter coisas absurdamente boas para quem mora aqui, porém ele não é um país perfeito. Eu acho que não existe um país perfeito também, mas aqui também está longe de ser um país perfeito, principalmente pela desigualdade social e o racismo também, que aqui acontece muito forte, cara. E quando eu falo sobre racismo, eu não estou falando racismo no nível do Brasil, estou falando racismo de nível 10 vezes pior. Eu estou falando de 10 vezes pior. Quando eu estou falando 10 vezes pior, fica na cara dura, sabe? E é um racismo contra o negro e o negro contra o branco, cara. É um racismo de mão dupla mesmo, cara. Então é uma coisa que foi uma coisa que assustou muito eu nessa parte. E fora o racismo, tem a desigualdade social. Existe pobre aqui, galerinha. Novidade. Existe pobre aqui, existe gente que passa dificuldade para comer. Pois é. Todo mundo acha que não, é porque o Camaro aqui não é 9, 10 mil, tá? O Camaro aqui chega a comprar por 4 mil dólares. Um Camaro. O Camaro aqui é que nem Astra no Brasil. Todo mundo tem. Cada esquina é difícil não trombar no Camaro. Então é comum. E aqui existe pobre, galerinha. Existe pobre, existe pessoas que moram em casas de baixa renda aqui. Claro, né, tem níveis diferentes. Às vezes as pessoas que são pobres, ela tem um Camaro na garagem. Mas um Camaro aqui, ele não é um carro de luxo. Ele é um carro legal, ele é um carro esporte, mas ele não é nada de especial, entende? Ele é tipo Claro, um tem um Palio ou Camaro. um Uno. Sim, mas ele tem tipo assim, tem o Palio básico e o Palio edição limitada, entendeu? Então, existe a edição limitada que vale 55 mil dólares, mas a maioria, ele é a edição básica, entendeu? Então, eu já vi Camaro aqui com escada para trabalhar, eu já vi muito enfim. Aqui, eu fui para Nova York, eu fui para Nova York final de ano, eu tive o prazer de passar o Natal em Nova York, foi um sonho também. Outro sonho que eu ralei muito para conseguir e consegui. Fui para Nova York na viagem, conheci 9 estados. Então eu pude conhecer 9 estados dos Estados Unidos. Então 9 estados que eu conheci diferença, como que era a viver por lá. Então eu conheci diferença social, eu vi diferença racial, diferença de habitação, se era mais negro que habitava aquele local. E tem isso também aqui nos Estados Unidos, tem um estado que tem mais lotação de negros, tem estado que não tem, entendeu? Tanto negro, tem estado, enfim. Então você vê bastante coisa. Eu tive bastante oportunidade de ver bastante lugares que me mostrava isso. E no caminho, cada estado ele tem um jeito diferente. Então aqui nos Estados Unidos não é igual no Brasil, mais ou menos, que o Brasil inteiro ele é mais ou menos assim. Aqui nos Estados Unidos as leis variam de estado para estado.
E aí, por elas variarem, dessa variância, variação, por dessa variação, as pessoas não podem dizer que os Estados Unidos como um todo ele é preconceituoso, os Estados Unidos como um todo ele é barato de se viver, os Estados Unidos como um todo, entendeu? Então é complicado. Tem estado que ele é mais pobre, tem estado que ele é menos pobre. Então, varia também de cidade. Tem uma cidade lá no Texas que é estritamente perigoso, tem violência. Todo mundo fala que Estados Unidos tem violência, tem violência. Tem violência sim. Tem uma cidade nos Estados Unidos que é muito violenta, eu não lembro agora. É uma das mais violentas do mundo. Tem, entendeu? E as pessoas esquecem, elas têm aquele sonho que eles assistem no filme na Disney, filme da Universal, e os Estados Unidos é lindo, maravilhoso, e não é, entendeu? Ele tem seus problemas também. Claro que tem suas qualidades, entendeu? Tem mais qualidades que problemas também. Por exemplo, com $200 aqui, nós fazemos compra, e compra muita coisa. Uma Coca 2 litros no Brasil, quanto está custando agora? Eu não sei. Ó, eu paguei, eu fui hoje comprar e eu paguei 7 e pouquinho, de 7 a 8 reais. Pois é. Nossa, cara, é muito. Pois é. Aqui a Coca 2 litros tá 1,20, cara. Tem promoção de $1. Então, tipo, Coca 2 litros, cara, nós bebe muito, cara. Coca é um veneno aqui. Nós compra litros de Coca, assim, um copo de 1 litro no posto por 75 centavos, cara. 75 centavos de dólar. Você compra uma Coca de 2 litros, de 1 litro no posto, para você tomando, é igual nos filmes. Então, por isso que eu falo, tem diferença social aqui sim, porém também tem seu lado bom, né? O lado ruim daqui também, por exemplo, é que os remédios aqui não são tão bons, tão efetivos quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. No Brasil, muitos brasileiros que moram aqui hoje, eles compram remédio do Brasil para vir para cá, porque eles preferem. Aqui dizem eles, eu não sei se isso é fato ou não, que o remédio daqui não é tão bom quanto o do Brasil, entende? Outra coisa ruim é médico. Médico aqui tem estado que é de graça, que é Massachusetts. Massachusetts é de graça, mas aqui é pago. E aí você vai ter um filho, é $10.000, se não houver complicação. Se houver complicação, é 15, quem sabe 20, entendeu? Então, às vezes, as pessoas se privam de ter um acesso ao médico por questão financeira, entendeu? Ou, quiçá, porque eles não querem gastar, entende? Então, eles não querem gastar, então eles se privam. E isso é complicado, porque aparecem mais doenças, enfim. E isso complica lá para frente, porque quando a pessoa vai ver, o estado já é grave. Então, esse é um problema também daqui, entendeu? Então, as pessoas costumam falar, mas existe somente coisas boas nos Estados Unidos. Não, não existe somente coisas boas, existe coisas ruins também, entendeu? Mas, claro, você aprende a lidar com isso, você toma mais cuidado. Por exemplo, eu tomei mais cuidado quando vim para cá com a minha saúde, porque aqui não tem médico. Aqui, quando você vai no médico, é pago. Então, o que você faz? Você se alimenta melhor, você toma vitamina. Eu tomo uma vitamina que chama Centro. Centro aí no Brasil, a Centro que eu tomo, no Brasil está R$ 120. R$ 120. Aqui, eu paguei $5 na mesma Centro. Você está entendendo? Então, tipo, tem essa diferença, ele existe. Mas tem o lado bom e o lado ruim de tudo, né? E eu falo para todo mundo isso. Não pensa que aqui é só o lado bom, não. Tem o lado ruim. E Will, você tocou num ponto muito importante que é a saúde pública, que eu queria falar com você sobre isso. E a gente está vivendo a nossa quarentena aqui, e eu queria que você contasse para a gente como está sendo a sua quarentena aí nos Estados Unidos, quais são as restrições, quais são as observações que o governo da Flórida passa para vocês, ou se é uma coisa que, como é um problema de apelo mundial, se é diretamente um governo americano que passa para todos os estados seguirem iguais, ou cada estado tem o seu jeito de passar a quarentena. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. O que acontece? Aqui o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele dá um parecer sobre isso e fala, olha, tem que fazer tal coisa. Aí o estado, ele vê se vai aderir ou não.
Mas mesmo que o Estado aderir, a prefeitura também escolhe se vai aderir ou não. Então aqui os poderes são bem divididos. Desculpa, são bem divididos. Então tem o poder que é o presidente, o poder do Estado e o poder do local, da prefeitura. Então, se o presidente não quiser, o Estado não quiser, mas a prefeitura quiser, ela tem esse poder de dar quarentena, desde que seja plausível, entendeu? Aqui foi o seguinte, aqui nós temos um negócio que funciona muito bem, que no Brasil tinha que ter. Chama Alerta Amber. O Alerta Amber, ele é um alerta que todos os celulares chegam e começa a pitar de uma vez. Chega a ser até a cena de filme. Ele tem um toque diferente, não é uma mensagem que chega, simplesmente ele trava o celular e começa pi, 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 todo mundo, enquanto não olhar, ele não para, e para de todo mundo que tiver celular na sala vai ouvir o mesmo toque, e aí você vai ver o alerta. O alerta Amber pode ser um alerta de criança perdida nas redondezas onde você está, pode ser de um furacão chegando, eu já peguei um furacão aqui, pode ser de uma criança sequestrada, aqui tem sequestro de criança, muito sequestro por acaso, quiçá, tipo, talvez eles pegam para fazer esse sequestro para venda de órgão, venda das próprias crianças, então aqui tem muito sequestro de criança. E, enfim, esse alerta ele ajuda muitas pessoas, porque você já recebe o alerta, você já fica em alerta em volta de você, para ver se você vai ver uma criança que foi sequestrada, vai ver que, entendeu? Então, esses alertas, eles chegam para nós com frequência, avisando como que estava a questão do coronavírus, explicando para nós o que nós devemos fazer, qual que era os melhores jeitos, né? Fora os jornais que abordavam bastante, fora que as pessoas vêem bastante notícia aqui, então eles batiam em cima disso, de como cuidar da sua saúde aqui. Teve vezes aqui na Flórida, mais especificamente em Tampa, fechar, né? Parou tudo, para você ficar em casa, né? No Brasil também fiquei sabendo que aconteceu isso. Mas aqui na Flórida, cara, os americanos são tão teimosos quanto os brasileiros. Eles também não cumprem muito bem. Eles também não cumprem muito bem o jejum, cara. E isso é complicado. Isso é muito complicado. Porque as pessoas não cumprindo, o que acontece? Ele se prolifera mais, muito mais. Então tinha gente indo para restaurante buscar comida sem máscara, pegando com a mão mesmo, sem luva, indo no mercado do mesmo jeito, indo para praia. Fecharam tudo, a praia que lotou. Né? Lotou, as praias da Flórida são as mais bonitas do mundo, uma A das gente mais teve esse bonitas, mesmo problema lotaram a aqui. praia. Lotaram a praia pesou aqui bonito. Teve que policial, fechar a praia, tal, é complicado. Então, apesar de ser um país que todo mundo acha que, nossa, os Estados Unidos foi o país na solução, não foi nada fácil. Tanto aí os números não mentem, né? 1 milhão, né? Mais de 1 milhão de contaminados. Isso mostra só a teimosia dos americanos. E aqui no Brasil a gente também já chegou nesse número de 1 milhão de infectados. Se não me engano, 50 mil mortes. Tá complicado aqui também. E eu parei de acompanhar, depois que bateu no 1 milhão, eu já falei, deixa quieto. Dá uma bitolada na nossa cabeça, né? A gente fica tão fixado com isso e número. E na realidade, hoje em dia, cara, é difícil a gente não conhecer alguém que não tenha se infectado, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Eu conheço umas 2 pessoas que pegaram coronavírus e que, assim, graças sei lá, quem acredita no que quiser, mas, enfim, deu tudo certo e se recuperaram tão bem. E, infelizmente, vai ser isso, né, cara? Daqui para frente vai ser difícil a gente não conhecer pessoas que tiveram corona e espero que a gente consiga estabelecer isso logo, né? E quem sabe achar uma solução, ou essa vacina que saia mais cedo. E vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa que eu queria falar com você, já que a gente já falou um pouco sobre a quarentena, eu ia também perguntar para você sobre como estavam os americanos em relação à quarentena. Você já falou um pouco para a gente. Eu queria saber, na verdade, uma forma mais explicativa da sua parte, que parece ser difícil, e aí você fala que se depender da galera, só depende deles, que você não tinha tanto dinheiro e acabou conseguindo ir. E eu queria que você explicasse pra gente como que você conseguiu estudar nos Estados Unidos, não ganhando bem, assim, ganhar bem é relativo, mas não tendo aquela renda tão alta,
e mesmo assim conseguiu realizar o seu sonho de estudar nos Estados Unidos? Sim, gente, existe vários métodos de fazer isso, cada um segue o seu, né? Tenho vários amigos também que eu conheço aqui que é estudante, cada um segue um método, né? O método que eu mais oriento todo mundo a fazer é o método de que você procure uma escola de inglês aqui nos Estados Unidos e veja quanto tempo você pretende ficar, né? E aí você vai ter que provar uma quantidade de dinheiro para aquela escola que você tem para você se manter aqui. Normalmente varia de $3.500 a $6.000 em conta para provar que vive aqui, mas vai ter que passar um pouquinho mais, né? Por quê? 3.500 para 3 meses e 6.500 para 6 meses. Aqui é um dos países mais caros de fazer intercâmbio. É um país bem carinho. Mas é um país que eu tinha um sonho, né? Então eu comecei a estudar melhores métodos e até você conseguir achar uma escola onde ela te oferece uma bolsa, onde ela te oferece algum método que te tira um pouco desse impacto financeiro seu e ameniza isso para você conseguir estudar. Então, eu hoje, né, eu falo que o melhor método para vir aqui estudar é a partir de uma bolsa, né? Você pode pesquisar algumas escolas aqui dos Estados Unidos, que é procurar bolsas, né, para estudo. Você pode tentar ir por universidade. Para quem faz universidade, cara, é muito bom, sabe? Mas por universidade você tem que ter um inglês um pouco melhor, sabe? Você tem que ter um inglês com nível um pouquinho melhor para você conseguir, né, a, pegar uma bolsa em uma universidade. Eu conheci um cara na faculdade que ele chama Matheus Tomoto. Matheus Tomoto, ele é um brasileiro, ele mora em Sorocaba, perto de Olímpia, não é muito longe, não. É longe, né? Mas tipo, não é muito longe. E lá em Sorocaba, ele era um estudante comum, né? De uma faculdade comum. Ele tinha notas medianas, então ele era uma pessoa que as notas dele também não tinha nada de especial. E ele decidiu prestar a fazer o Ciências Sem Fronteira, que é o que na época tinha, né, no Brasil. E aí ele passou no Ciências Sem Fronteira, conseguiu, ele aprendeu inglês, tá? Porque ele viu que o Ciências Sem Fronteira tinha 2 meses para abrir o teste. Então ele tinha 2 meses para estudar. Então ele foi lá e estudou inglês em 2 meses. Em 2 meses ele não sabia nada. Estudou inglês, estudou. Foi lá, fez o TOEFL, adivinha? Não passou. Não passou no TOEFL. E é um exame de proficiência da língua. E aí não passou no TOEFL e agora ferrou, agora não tem mais jeito. Aí ele leu lá sobre ele lá, o manual do candidato. Ele leu que dava para fazer em um mês depois a última tentativa do TOEFL. Ele falou, opa, achei uma brecha. Pegou, fez o quê? Estudou. Ele falou assim que ele saiu do trabalho, porque na cabeça dele ele já tinha certeza que ele ia conseguir. Estudou inglês, estudou. Foi lá fazer a prova, adivinha? Passou. Aí passou, tipo assim, precisar de 7, ele passou com 7 na raspa, quase Nossa. 6,9. Então ele passou assim. E aí ele falou pra mim, aí eu consegui passar e tal. E aí eu cheguei nos Estados Unidos, ele falou. Fui nos Estados Unidos, ele falou que tinha acabado de chegar, tudo lindo, tudo bonito. Mas o pai e a mãe dele tinha falido lá, o pai dele, a mãe dele estava extremamente quebrado, estava passando dificuldade financeira. E ele conversou com o pai e a mãe dele. E ele sendo que ele tinha uma diferença social enorme entre o pai e a mãe dele e ele atualmente. Por quê? Porque ele recebia 2.500 do governo. $2.500 do governo. Ele vivia bem, né? $2.500 você vive muito bem, né? E aí, então, ele estava, né, nessa diferença social, porque ele estava aqui e o pai e a mãe dele estavam lá no Brasil. E ele ficou pensando, poxa, meu pai e minha mãe ali sofrendo, ralando para comer um arroz e feijão, né? E eu aqui comendo tudo de bom, sobrando dinheiro, mas eu não posso enviar esse dinheiro para lá, né? Porque era do governo, então o governo bancava tudo para ele, mas ele não podia, né, utilizar esse dinheiro para alguma coisa assim. E aí, o que ele fez? Ele pegou e falou, não, eu quero mudar minha vida. Eu estou disposto a mudar minha vida nesse momento. Porque se eu conseguir mudar a minha vida, conseguir alguma coisa que eu possa levar esse efeito da mudança para o meu pai e para minha mãe,
eu vou fazer, deixar eles muito felizes, né? Vou dar um conforto a mais para eles. E ele começou a prestar vestibular. Começou a prestar vestibular aqui nos Estados Unidos, porque já tinha o proficiência em inglês, né? Que era a prova. Ele tinha a nota mínima da prova. Beleza, ele foi lá, prestou, escreveu várias cartas para várias faculdades que é por carta também. E um mês, 2 meses depois da finalização, né? Que as faculdades começam a ler, adivinha? Ele abriu o notebook e tinha lá, a primeiro e-mail lá estava assim, ó. Caro senhor Matheus Tomoto, aqui quem vos fala é o reitor da faculdade dos Estados Unidos, da maior faculdade dos Estados Unidos, a Universidade Harvard. E ele estava falando, depois dessa história que você contou, do seu currículo, não podemos deixar você escapar dessa possibilidade, dessa chance de estudar aqui conosco e poder agregar na nossa faculdade. Adivinha, o reitor estava chamando ele para estudar na Harvard. O Matheus Tomoto. O Matheus que vem ali, ó, daquela cidadezinha lá, ralando, uma pessoa comum, de notas medianas. Beleza. O que ele fez? Ele saiu pulando, gritando, chorando. Isso ele me contando. Chorando, gritando, pá. Beleza. Aí, passado esse tempo que ele pulou, chorou, agora eu vou terminar de ver os e-mails. Aí ele foi rolar outro e-mail. O outro e-mail era da Princeton. Caro senhor Matheus Tomoto, temos o prazer de vos falar que você passou na universidade. Pronto. Agora a Princeton chamou ele. E aí, tipo assim, enrolando os e-mails, ele viu que ele passou nas 10 maiores faculdades dos Estados Unidos. Tô louco. 10. Dentre elas, o MIT, ou o MIT, como vocês falam no Brasil. Você tá doido, bicho. Você A tá maior doido. faculdade de engenharia do mundo, cara. Então, tipo assim, ele passou no MIT, na Harvard, passou nessas outras. Enfim, ele foi estudar no MIT, que é a maior faculdade do mundo, né? De engenharia. Depois do MIT, ele virou meio que um professor na Harvard. Sabe? Ele dava aula, ele fez Harvard, ele fez MIT, ele fez as duas melhores do mundo. Cara. Ele, agora, por exemplo, se não me engano, ele estava estudando em Princeton. Cara, quer mais que isso? Ele ralou, cara. Ele tentou, ele persistiu nos problemas, ele viu que tinha problema, mas ele conseguia vencer. Entendeu? E hoje ele tem até um canal no YouTube, se vocês quiserem ver, ele tem bastante seguidor, acho que ele já tem 1 milhão. Chama Matheus Tomoto. Ele mostra como você conseguir bolsa para estudo. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, lá tem. Entra lá, Matheus Tomoto. Não escreve não, Matheus Tomoto. Lá no YouTube já vai ter vários vídeos dele ensinando como você bolsa aqui nos Estados Unidos. Vai lá que você tem conteúdo. Entendi. E Will, é legal que você tinha tocado num tema no começo, que era sobre marketing digital. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é isso, nesse campo novo que tá se expandindo sobre o marketing digital, a diferença que ele faz e como ele já é implantado no nosso dia a dia sem a gente perceber. Sim. Então, eu comecei a mexer com marketing digital faz uns 2, 3 anos atrás. Eu comecei a mexer com uma agência de viagem, né? Eu já mexia pouquinho, mas eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro mesmo com agência de viagem. E aí comecei a mexer com marketing digital levando o quê? Eu levava o consumidor nível 1, né? O que é o consumidor nível 1? É o consumidor de alta qualidade que compraria aquele produto. E aí começar a levar esse consumidor para as pessoas, né, que estavam vendendo. Como que eu fazia isso? Eu fazia um anúncio, escrevia uma copy, né, que é um texto de venda, e aquele texto de venda convertia em cliques no Saber Mais, envia uma mensagem para nós, explicaremos mais, alguma coisa assim. E aí eles clicavam e caía no chat da empresa e a empresa já começava a fazer. Então, foi o meu início no marketing digital. Hoje eu estou estou me estruturando em lançamento de curso, né? Lançamento de cursos, por exemplo, você sabe fazer unha.
E aí eu vou lá e você é realmente uma autoridade em fazer isso. Então, tipo, você entende muito desse assunto, você sabe esse conteúdo. Então eu vou lá e falo assim, por que não você ensinar? Por que você não passa a ensinar? E aí a pessoa começa a ensinar e eu vou lá e pego todo aquele curso que a pessoa fez sobre aquilo, de qualidade, sempre prezo, qualidade. Você tem que ter qualidade no teu curso. Por quê? Porque aqui nós não estamos para enganar ninguém. Nós estamos para somar e nunca subtrair. Eu só somo, se não for para somar, eu não subtraio de ninguém. Então eu prefiro entrar para somar. Então eu vou lá, crio um conteúdo de qualidade que realmente ajuda outras pessoas, e aí eu vou lá e crio um anúncio sobre aquele produto, capto clientes e vendo aquele produto. Né? Basicamente é isso, de um modo bem simples falando. E é uma coisa que dá é muito rentável, né? E as pessoas têm um certo preconceito, cara, sobre isso. Por quê? Porque o marketing digital, para começo de conversa, no Brasil, chegou há pouco tempo. Nos Estados Unidos, já está prelelé de tempo. Prelelé é como se fosse muito tempo. Então, está muito tempo aqui nos Estados Unidos. Mas no Brasil, chegou o tempo e as pessoas começaram a querer ganhar dinheiro, porque via que era mais fácil realmente ganhar dinheiro. Por quê? Se você tem uma loja de roupa, você pode vender para quem? Para o teu público da tua cidade. Quiçá o público da cidade vizinha. Agora, se você tá na web, o teu público é quem? O Brasil. Isso é o mundo. O mundo é teu cliente. Então, você expande teu comércio, você é como se você abrisse várias filiais dele pelo mundo, mas na realidade sem gastar nada, ou às vezes gastando muito pouco. Tá entendendo? Essa é a possibilidade mais digital. Mas o que acontece? Muitas pessoas viram essa oportunidade e começaram a fazer o quê? Coisa errada. Começaram a fazer coisa errada. Começaram a vender cursos ruins. Começaram a fazer conteúdos ruins só para fazer dinheiro. E o que aconteceu? Pessoas começaram a gerar preconceito sobre esse tipo de comércio. Né? E aí, para fazer esse tipo de venda, sem você estar vendo nada, o conteúdo, você está com o olho fechado. Como que você faz? Você usa gatilhos mentais. Na realidade, pessoas ao nosso redor usam gatilhos mentais o dia inteiro. Quando uma criança pede para a mãe, leva eu no parque. E por que você quer ir no parque? Aí a pessoa fala o porquê que ela quer ir no parque, a criança fala, e isso é um gatilho mental. Ela já está falando o porquê, ela está contando um porquê ela deve fazer aquilo. É um gatilho mental. Então, hoje, no nosso dia a dia, nós somos expostos a milhões de gatilhos mentais, mas nós não percebemos. E quando você começa a estudar o marketing digital, você percebe que se você utilizar os gatilhos mentais certos, na sequência certa, você aumenta a quantidade de venda que você faz. Você entende? Mas as pessoas começam a ver isso e falam, não, isso é enganação. Não é enganação, você não está enganando ninguém. Você só está usando a persuasão ao seu favor. Só isso. Não, é justamente isso, né? Tirar esse monstro do marketing digital, porque também é o que você falou, sempre vai ter uma pessoa mal intencionada fazendo qualquer coisa. É inevitável, sempre vai ter uma pessoa mal intencionada no Senado, sempre vai ter uma pessoa mal intencionada na sua empresa, sempre vai ter uma pessoa mal intencionada no seu time de futebol, sempre vai ter, sempre vai existir, porque é do ser humano isso a gente não controla. Mas cabe a nós estudarmos um pouco mais sobre isso para a gente conseguir diferenciar essas pessoas, porque também não adianta só a gente esperar do produto final, né, que esperar a confiança, a credibilidade da pessoa, porque primeiro que a credibilidade que a internet passa hoje, ela é muito baixa para os brasileiros. Então, cabe a nós estudarmos um pouco mais sobre isso para a gente entender onde que não é o lugar certo a se confiar, não é? Sim, foi bem isso que você falou, cara. Tipo, para nós brasileiros, né? A internet passa uma credibilidade baixa. Vou te explicar o porquê eu concordo com essa frase. No Brasil, nós somos reféns e estamos presos nos sistemas de entrega, que é o correio, né? E vamos e venhamos, cara. Você compra alguma coisa no Brasil hoje, você demora 7 dias, né? Quiçá 15, para pegar o seu produto. Você comprou na Fora o internet. valor absurdo, né? Fora o valor absurdo. Às vezes o valor do frete é mais caro do que o produto que você compra. Pois é.
Agora, deixa eu te contar uma novidade, uma coisa que tá boa, que tá por vir aí pro Brasil. O Brasil recebeu a Amazon aí. A Amazon, ela é uma das maiores empresas que tem em comércio digital. E o que que acontece? A Amazon nos Estados Unidos, na Inglaterra e a maioria dos lugares onde ela está, ela domina o mercado. Por quê? Porque ela tem um sistema Prime de entrega. Agora, o sistema Prime daqui é o seguinte, cara, frete grátis para todo mundo. Você só paga uma mixaria. Mas paga, eu acho que é 10 ou 15 dólares por mês para ter grátis, fretes à vontade. Quantas vezes você pedir? Devolução à vontade também. Na verdade, Will, o produto não gostou, devolveu. Na verdade, esse processo já existe no Brasil e é vinculado. Eu tenho a conta pela Prime, né, Prime Videos, que é onde você tem o catálogo, que é como se fosse uma Netflix, você paga R$ 9,90 por mês, e aí você tem direito a esse benefício no site da Amazon, que é o frete grátis. Você clica lá no link falando que você é Prime, e quando você se cadastra, ele só vai mostrar produtos que o frete é grátis. Então, no próprio filtro da página já tem essa parte do Prime que a gente pode escolher só produtos. Obviamente que ainda não é 100% dos produtos que mas é uma grande maioria. E também não é só isso, tem o Amazon Music, se eu não estou enganado pelo nome, que é como se fosse um Spotify na versão do Amazon. Tem um de livros também, que também é bem legal, que são vários livros grátis que você pode ler. Tudo a maioria das coisas são grátis, que já tá incluso nesse 9,90. Tem uma parceria, mas aí ainda não chegou no Brasil, que é com a Twitch, que se você tem o Prime, você já pode se inscrever em alguns canais sem ter que pagar a taxa que a Twitch pede, né? Ainda não tem no Brasil esse daí, mas está para chegar. Então, esse sistema da Amazon já chegou aqui e, com o tempo, a tendência é crescer, né? Porque por R$ 9,90 você tem frete grátis, você tem um catálogo super atualizado, com séries originais, com filmes maravilhosos. Você tem livros grátis, você tem música grátis, pô, por R$ 9,90. Sim, é bem isso. E aqui nos Estados Unidos, todo mundo, basicamente, se não 80% aí dos americanos aí tem o Prime né, que é o Prime de vídeo, Prime de entrega, Prime de tudo. E aqui assim, ó, o nosso Prime funciona assim aqui. Você pede hoje para pegar amanhã. E quiçá, você pede hoje para pegar hoje. Ele entrega aqui na porta da tua casa. Tudo Nossa, isso aí é produto. Então é assim, cara. Nós pede hoje para pegar daqui amanhã. Muito longe, 2 dias. Muito longe. Tá entendendo? Então, tipo, isso é nosso. Fora os produtos com preço. Um exemplo, cara. Isso aqui, ó, que eu gosto muito. Isso daqui é um fone de ouvido. JBL. Ele abre aqui, ó. Estojinho, ele carrega, ele é o Bluetooth. Ele daqui tá apagado porque tá carregando. Mas enfim, ó. Ele é estojinho. Aqui, esse fone de ouvido aqui, ele é barato. Aqui ele é baratinho. Aqui ele custa 60 dólares. Paguei nele. Daqui para a pessoa que não tem muito dinheiro para comprar, ele compra esse. Senão, eles compram outros, tipo, muito mais. Esse que ainda não é caro. Mas, enfim, 60 dólares esse. No Brasil, esse mesmo fone de ouvido, que eu comprei na Amazon também, ele tá R$ 800. Esse fone no Brasil, R$ 800, da JBL. Tem outro fone meu, que é fone de computador, que eu trabalho. Ele tá R$ 600. E eu paguei nele 50 dólares. Não, é absurdo. Se a gente for pegar para fazer comparação de preço, a gente fica aqui 1 hora e é 1 hora só de coisas absurdas, não é 1 hora de coisa que uma coisa custa $20 e no Brasil custa 100, não. É uma coisa que vai custar $20 e no Brasil custa 800, 900, 500. Eu não costumo fazer isso, mas é para mostrar para a pessoa que como que é diferente aqui o acesso que você tem, né? Por isso que eu falo, tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. O lado bom daqui é a parte de preço. E quando eu falo parte de preço, você não pode converter, você tem que trazer de 1 para 1. Por quê? O americano, ele trabalha com X coisa e ganha $2.000. O brasileiro trabalha com X coisa e ganha $2.000. Ela pega $2.000 do americano e fala, americano, compra o que você quiser com $2.000. Ela fala, brasileiro, compra o que você quiser com $2.000. Vamos comprar mais. É uma lógica. O americano sempre vai comprar mais. Para começo de conversa, meu carro. Eu tenho um carro aqui. Aí eu tenho um Mitsubishi Lancer 2006 aqui. Mitsubishi Lancer Lancer é carrão no Brasil.
Aqui eu paguei $1.000 no meu Mitsubishi Lancer. $1.000. Eu tenho mensagem à vontade, tenho ligação à vontade para dentro dos Estados Unidos e para fora eu coloco mais $5, eu coloco para fora. E tenho internet à vontade. À vontade, eu uso o quanto eu conseguir usar na rua. Eu assisto filme na rua. Eu assisto vídeo por $50. Eu, se a gente for colocar em R$ 50, eu pago isso no meu plano de dados e eu tenho, sei lá, 2 gigas para gastar no mês e tem que me controlar. Eu vou comprar, eu até comprei, vou lá buscar. Eu comprei um iPhone, ele é um iPhone 11 Pro Max, 512 GB. No Brasil, direto na época, que é um pouco mais caro, ele está valendo quase R$ 10.000. Quase. Aqui nos Estados Unidos, eu paguei, vou pagar agora, de um cara que comprou 2 meses, usou, e aí ele devolveu, ele quer devolver porque ele está apertado, eu vou comprar dele por $700. Olha aí, bicho. Para e pensa, $700. $700 no Brasil. O que você faz com R$ 700 para comprar um celular? Vai comprar um celular bosta, cara. Um celular bosta. Com R$ 700 você não tem uma qualidade muito boa, não. Você tem uma limitação muito grande. Com certeza. É complicado, cara. É uma coisa muito complicada essa questão de preço. Eu até fico chateado às vezes, sabe? Que eu fico pensando assim na minha família. Pô, eu queria dar um presente para eles daqui, né? Mas aí tem a questão do imposto, pagamento, levar. Eu já fico chateado de novo, sabe? Então é complicado, cara. É complicado. Um fone de ouvido da Apple, aqueles AirPods. O iPhone, aqui nos Estados Unidos, você paga $120. No Brasil, quem usa é gringo, é só fodão, é só o cara que tem muito dinheiro, porque ele custa R$ 1.000. E outra, a gente viu numa época que não dá pra gente gastar R$ 1.000 em fone, né, cara? Você acha que eu pagaria R$ 800 aqui? 700? Jamais, jamais. Nunca. Não, e você tocou num ponto, cara, que é assim, que a gente já tá chegando no nosso finalzinho aqui da nossa conversa, mas é um ponto que eu queria falar muito com você sobre isso, que eu vou dar minha opinião e depois você já pode chegar falando a sua, porque a gente fala sobre Brasil e Estados Unidos, essa diferença, a gente faz esse comparativo sempre, e a minha visão é que é o seguinte, o Brasil imita os Estados Unidos, mas imita de uma forma errada, porque aqui a gente tem um sistema capitalista que não é um facilitador, porque o capitalismo, na minha visão, seria um facilitador de projetos. Ele te facilita. Então, você vai lá, compra, coloca o dinheiro para rodar de novo, você vai pegar esse dinheiro depois com o que você comprou, você vai produzir, vai pegar esse dinheiro de volta. E no Brasil isso não acontece, porque o que você compra é muito mais caro do que o lucro que você vai ter futuramente. E isso é consequente. Quanto mais caro você compra, o seu lucro pode ser maior, mas nunca vai ser maior do que o gasto inicial que você teve, a não ser que você tenha muito tempo para acontecer esse retorno e você trabalhar no positivo. E aí onde eu quero chegar? É sobre as diferenças que fazem o Brasil ser um país onde um objeto custa R$ 700 e nos Estados Unidos esse mesmo objeto custa, sei lá, $700. E é muito louco, porque se o sistema capitalista do Brasil funcionasse de fato, a gente teria até coisas mais baratas também do que os Estados Unidos. Às vezes, alguns produtos no Brasil compensariam mais comprar no Brasil do que propriamente nos Estados Unidos. Mas a gente não vê isso. E essa geração tecnológica, a gente prega muito isso, né? Sobre equipamentos tecnológicos, sobre computadores, tudo. E isso é uma coisa que hoje os Estados Unidos, em questão de fabricação, em questão de distribuição, é muito mais desenvolvido e consegue oferecer esse produto de uma forma mais justa. Então, acho que a principal diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o brasileiro e o norte-americano, é justamente isso, que o sistema que o brasileiro vive é um capitalismo que não é um facilitador de projetos, e o americano, ele vive um capitalismo que é um facilitador de projetos. É muito mais fácil o americano vencer com o sonho que ele tem do que o brasileiro, justamente por isso, por ser mais acessível para o americano. Sim, sim, isso é verdade. Eu acredito muito na meritocracia, cara. Né? A meritocracia se encaixa bem ao capitalismo.
A meritocracia nada mais, nada menos é que se você lutou por aquilo, você fez por onde conseguir aquilo, você vai ter aquilo. Eu acredito muito. Por isso que eu falo, luta. Se você quer, luta. Não tem outro segredo, não tem jeitinho, não tem nada disso. Luta, luta. Não existe, faz o pulinho do gato aqui que vai dar certo. Não, luta, luta que você consegue. Estuda, procura, pesquisa. Eu acredito muito nisso. Aqui nos Estados Unidos, eu gosto muito, né, do modelo capitalista. Mas o modelo capitalista aqui, ele é um capitalismo que realmente funciona. Eu falo que o capitalismo do Brasil, ele é um capitalismo perverso. Ele é um capitalismo que diz que ele é um capitalismo, mas outras pessoas estão ganhando em cima disso, tipo, roubando, entendeu? Tipo, o que eles deveriam fazer era ter um facilitador, né? Uma peça do capitalismo. E não, eles estão roubando, eles querem eles são gananciosos, eles querem a parte deles, né? É que nem no Brasil tem aquele negócio, tipo assim, eu quero ser prefeito também. Mas por que você quer ser prefeito? Você tem alguma ideia? Não, eu tenho algumas, mas e você sabe colocar isso em prática? Isso pouco importa. Não, então mostra que você quer pelo dinheiro, você não quer, entendeu? Pelo ato de procurar, estudar, entender como funciona para você colocar. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, cara. Às vezes eu até penso, quando eu voltar no Brasil, cara, vai fazer 2 anos que eu estou nos Estados Unidos. Como que vai ser para mim? Sabe? Como que vai ser esse baque, essa diferença social, essa dificuldade em acostumar com os preços? Sabe? E, cara, aqui eu tô com vontade, eu pego meu carro, subo para Nova York com 300. Eu fui passar, ó, presta atenção, eu passei o final de ano em Nova York. Passei quase 10 dias em Nova York. O que eu fiz? Eu conheci 9 estados para ir. Fui em Washington, fui na Pensilvânia, passei por Carolina do Norte, Carolina do Sul, conheci New Jersey, esquiei na neve, conheci montanha de neve, brinquei na neve, brinquei de guerra de neve, fiz tudo que tinha que fazer. Tudo, tudo, tudo. E no Natal, uma época em alta, tá? Uma época em alta. Conheci 9 estados, foi lindo, maravilhoso. Tudo isso, ida e volta, eu gastei com tudo, $400. Com tudo, tudo. Fui de carro por quê? Porque avião é caro? Não, porque avião para lá é $90 ida e volta. Eu fui de carro para conhecer o caminho, eu conheci o país. Eu posso falar que, subindo para lá, eu conheci todos os estados. Isso é muito bom, cara. Conheci Geórgia, morei na Geórgia quando cheguei. Morei já na Geórgia, morei na Flórida e na Geórgia, de estado. Mas já morei em Orlando, morei em Tampa, morei na Geórgia. Na Geórgia eu morei quase um mês. E eu fui conhecendo, eu queria achar um lugar que realmente eu consegui, já que a escola me fornecia essa possibilidade. Então, eu morei na Geórgia e foi muito bom também. Em Atlanta, né? Só por curiosidade aí, mudando um pouco de assunto, Atlanta é onde é gravado o Crepúsculo, onde foi gravado o Stranger Things, onde foi gravado esses filmes e séries aí bem legais. Atlanta é lindo. Que legal. Will, eu queria, antes da gente encerrar aqui, fazer a finalização, só queria te falar que depois que você começou a falar, começou a travar tudo aí, a gente só tava vendo flashes mas estava te ouvindo, eu conseguia entender perfeitamente, mas as imagens estavam só em flashes. Então, se na gravação ficar em flashes, provavelmente eu devo colocar imagens por cima para dar uma tampada. Mas, enfim, o conteúdo que você falou é muito importante da gente ouvir, da gente entender isso. Porque justamente é isso, cara, é essa mistura da gente entender que onde a gente está, o lugar que a gente vive, o país que a gente ama, é um lugar que tem um potencial incrível para a gente conquistar muitas coisas, só depende da gente. E quando a gente fala que o sistema é corrupto, que o presidente não presta, que, sei lá, enfim, qualquer crítica que você for fazer ao governo, você tem que lembrar e parar e pensar, você não, nos casos das pessoas que estão assistindo, que quem colocou os caras lá foi a gente, não adianta. Se o povo for corrupto, e corrupção não é roubar milhões, corrupção é você ir no mercado, o caixa dá o troco errado e você não falar nada. Corrupção é você ficar, sei lá, esperar o guardinha virar a esquina para você estacionar num lugar proibido. Isso é corrupção. A corrupção está nos pequenos atos. Você ter uma facilitação por algum motivo. Exatamente.
E aí onde cai um pouco até na questão da ética do ser humano, da ética brasileira, que às vezes eu sinto que falta. Eu me incluo nisso também, cara. Eu não sou santo, eu não sou perfeito. E aquela coisa, eu acho que a gente só vai conseguir ter uma mudança significativa em todos esses números, em todas essas comparações, quando a gente parar, pensar, refletir e justamente não seguir o caminho certo e nem seguir o caminho errado. É seguir o caminho ético, o caminho que é justo. E aí sim a gente consegue ter uma perspectiva melhor para o Brasil. Porque a gente, não é por nada, William, mas a gente poderia dar de 10-0 nos americanos em todos os quesitos, em questão de filmes, de estrutura, porque a gente tem muita coisa que eles não têm, só que eles têm organização. Com certeza, como nós brasileiros, que eu conheço 2 amigos meus que são brasileiros que moram aqui, falam a mesma coisa, cara. Eu conheço uma família que mora aqui, eles moram há muito tempo aqui, eles já têm documento, moram há quase 20 anos aqui, eles são de Olímpia, enfim, eles moram aqui e eles mesmo falam que os brasileiros, até americanos, já ouvi americano falar isso, o brasileiro é o que mais trabalha. O brasileiro é o que mais consegue trabalhar. Enquanto um americano fica 20 dias num trabalho aí que eles conseguem aí na construção de alguma coisa, o brasileiro ele fica anos. Porque o brasileiro ele vem e ele sabe lutar. Ele não desiste fácil. O brasileiro ele não desiste fácil. Ele vai aprender. E aí, se você perguntar quem é os caras que dominam a construção, muitos deles são brasileiros, cara. Muitos deles são donos de companhia. Brasileiro é assim, que trabalha um ano para alguém, um ano depois já está com uma companhia própria. Pronto. Simples assim. Enquanto os americanos vivem trabalhando para os outros. Tanto que a gente tem nos Estados Unidos uma das principais cidades de turismo, que é Orlando, que é conhecida como como um lugar para os brasileiros, né? Tem bastante brasileiro em Orlando, é até comum de ver. Em Orlando é complicado para um negócio. Orlando, você vai para lá e você pode falar português em Orlando. Fui para Orlando, eu vou para Orlando direto, né? E quando eu vou para Orlando, que é aqui pertinho, cara, você escuta português para tudo quanto é lado. Você vê muito artista indo para lá, porque é um lugar que eles se sentem meio que parece não. Não tem nada a ver com o Brasil, porque é tudo bonito, lindo. Não que o Brasil não tem lugar bonito, mas é que tem uns negócios mais típicos americanos. Mas a população é brasileira praticamente lá, sabe? Você escuta, ou é latino, sabe, que fala espanhol. Mas, enfim, é isso, cara. Orlando é lotado de brasileiro. Você vai lá aconteceu já isso daí. E lá no Publix, num bairro de Orlando que chama Celebrate. Aí eu fui, veja bem, eu fui na frente, eu tava pisando na grama, pisei na escadinha que o Silvio Santos mora, entendeu? Então eu fui na casa do Silvio Santos, você via lá a casa dele lá, era simples de tudo. E ele tava lá, você entende? Que legal. E muita gente vai aqui no Celebration, que é num bairro lá de Orlando, você vai num mercado chamado Publix, que é um mercado que o Silvio Santos adora, ele só vai lá, você vai lá, o Silvio Santos está lá comprando, de boa. Sabe? Então, tem muitos brasileiros famosos que moram aqui. O Gugu mesmo, que morreu, faleceu, né, naquele acidente, ele morava em Celebration. Fora ele, tem N apresentadores. Então, tipo assim, aqui em Orlando é populado de brasileiro. Fora que o Vale do Silício também é recheado de brasileiro, né? Sim. Eu acho que o lugar que mais tem brasileiro é Boston. É uma cidadezinha lá do lado de Boston, que é a maior comunidade brasileira que existe nos Estados Unidos. A segunda, se não me engano, é aqui na Flórida. Aí a terceira, eu não sei se vai ser o Vale do Silício ali, que vai ser a Califórnia, ou vai ser em Boca Raton. Boca Raton também tem bastante brasileiro. É uma cidade aqui na Flórida. O xerife de Boca Raton é brasileiro. Olha que interessante. Muito louco. Will, eu queria te agradecer muito. A gente poderia conversar muito mais tempo, só que tá travando muito a sua imagem. E a gente pode remarcar outro dia para a gente bater um outro papo, falar sobre outras coisas que ficaram muitos assuntos de fora. Eu queria te agradecer muito por ter participado, por estar me ajudando também, porque além de ser um convidado, você é um amigo meu. E, cara, muito obrigado mesmo por ter participado, por ter aceitado esse lance que
todo mundo está aceitando e ninguém sabe o que pode acontecer. Queria te agradecer de coração mesmo. E você tem alguma coisinha para falar? Alguma consideração final? Eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo, né, sobre sonhos, né? Eu sou o cara que parece o coaching, mas eu falo para todo mundo sonhos. Gente, você tem algum sonho, corra atrás dele. Não desista porque ele é difícil, porque um dia os Estados Unidos era impossível para mim. Não era difícil, era impossível. Eu corri, eu persisti, pessoas, tios, tias, familiares falaram para mim que isso era impossível. E hoje eu estou aqui. Se eu consigo, você também consegue. É o que eu falo também em um vídeo que eu gravei uma vez. E eu não tenho nada de especial para mim estar aqui. Entendeu? Então você também pode. Eu acho que essa é a mensagem que fica, essa é a mensagem que a gente encerra o nosso vídeo. Muito obrigado você que ficou até aqui no vídeo, que assistiu essa entrevista completa. Muito obrigado por estar me acompanhando nessa nova jornada aqui da minha vida, esse novo projeto que está sendo uma realização de um sonho para mim. E só eu sei o quanto está sendo difícil, quantas noites em claro eu estou passando também para poder entregar isso para vocês. Cada vez, obviamente, a gente tenta entregar um produto melhor, uma coisa sempre fazer o nosso melhor enquanto não temos condições de fazer o melhor ainda. Então, fica aqui essa mensagem do Will. Muito obrigado a todos que gostaram. Compartilhe, comenta, curta. E muito obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu. Tchau!